Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. As imagens e as notícias sucedem-se, os números parecem confirmar a percepção. A delinquência juvenil mantém a tendência de subida desde 2021 em Portugal, atingindo no ano passado o valor mais elevado desde 2016. A violência ligada a grupos juvenis tem tido maior expressão na área metropolitana de Lisboa, mas há ocorrências também nos distritos, sobretudo do Porto, Setúbal e Faro. A criminalidade juvenil inclui casos de abuso sexual cometido por menores ou partilha de pornografia de menores. O relatório anual de segurança interna aponta para crimes cada vez mais graves praticados por indivíduos cada vez mais jovens. Nesta edição do Da Capa à Contracapa queremos refletir sobre as formas de combate à delinquência juvenil, particularmente se são ou não eficazes, quais são os fatores que potenciam esta criminalidade e que respostas existem no domínio das polícias, mas também extra-polícias, ou seja, na sociedade, no âmbito deste combate à delinquência juvenil em Portugal. São nossos convidados o Coronel Francisco Rodrigues, Presidente do Observatório da Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, e o Superintendente António Leitão da Silva, o Comandante da Polícia Municipal do Porto e membro da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta. Muito obrigado por terem vindo aqui ao nosso estúdio, é um gosto recebê-los aqui. Sr. Superintendente António Leitão da Silva, começo por si. As cifras mostram um aumento da delinquência juvenil, uma tendência de subida já desde 2021 e se olharmos para trás não temos um paralelo deste número de reporte desde 2015, 2016. Como é que devemos interpretar, na sua opinião, estes números genericamente falando? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite que me foi formulado. Os números que apresentam, aliás, e que podem ser verificados no RASI, revelam-nos que nós estamos... Eu gostaria de dividir, e aliás, esta divisão tem sido aplicada a muitos contextos, que é qual era a sociedade antes da pandemia e o que é a sociedade no pós-pandémico. E... como em muitas outras coisas, o que nós temos notado, e estamos a falar das polícias, é que o cenário pós-pandémico tem sido um cenário mais agudo em termos de criminalidade, quando falamos de criminalidade praticada por jovens. E podemos encontrar aqui variedíssimas justificações, do ponto de vista atitudinal, do ponto de vista grupal, e depois toda a míriade de justificações e de estudos que nós podemos também encontrar que podem dar algum sustentáculo a esta tendência. Aliás, nós na Comissão, quando a Comissão foi criada exatamente no propósito do RASI, ou seja, da criminalidade de 2021, o RASI 2022, em que aparecia um aumento exponencial da criminalidade, da delinquência juvenil, e relembro que os números eram particularmente duros, ou seja, estávamos a falar de aumentos de 18% na altura, em ambiente pós-pandémico. E houve a necessidade de uma perspectiva pluridisciplinar, tentarmos perceber o que é que se passou depois da pandemia. E é claro que, aliás, mesmo nas nossas relações pessoais, nós percebemos que o confinamento deu aso a uma solidão imposta enorme aos jovens. E uma solidão que foi, em certa medida, alimentada, por outro lado, através das redes digitais. Eu hoje vinha, quando vinha do Porto, e aliás vai ser lançada uma campanha hoje da Unicef sobre a segurança na rede de segurança, que tem a ver exatamente com a exposição ao ambiente digital, e os números são muito interessantes, porque de facto nós temos 91% de acesso na net em casa em Portugal, mas temos apenas 56% de literacia básica digital. Quer isto dizer, e vamos quase revisitar os conceitos teóricos do que é supervisão parental, do que é supervisão parental informada, e do que é a exposição que os jovens hoje em dia têm ao mundo digital e de todos os benefícios e os malefícios do mundo digital. Mas há aqui uma dimensão que eu gostava que me explicasse. Por um lado, nós estamos a falar da associação entre a delinquência juvenil e a criminalidade grupal, ou seja, um facto criminoso que é praticado por mais suspeitos, três ou mais suspeitos, sim, segundo a definição legal. Mas há também um número significativo de episódios de delinquência
de uma só pessoa ou de grupos mais pequenos? Como é que isso funciona? Sim, nós temos as duas componentes, mas nós não podemos esquecer que, por exemplo, as forças de segurança neste momento debatem-se no seu dia-a-dia com crimes praticados por um indivíduo na posse, por exemplo, de uma arma branca. E este facto não é um facto que é característico só de Portugal. Aliás, pelo contrário, quando nós vemos os relatórios, por exemplo, dos knife crimes do Reino Unido, que tem um problema gravíssimo entre mãos com os crimes praticados com armas brancas, nós percebemos que aquilo que está a acontecer em Portugal revela muitas pistas que devem ser analisadas. Ou seja, porque é que um jovem com idades 10, 11, 12, 13, 14 anos decide utilizar uma arma branca não só para a sua defesa, mas sobretudo para resolver alguns dos seus assuntos. Isso está a crescer? Sim, tem crescido. Aliás, os últimos dados da Polícia de Segurança Pública vão nesse sentido. Sr. Coronel, gostava de ouvir também genericamente as suas reflexões sobre as estatísticas que temos, que o RASI nos tem trazido deste ponto de vista, talvez acrescentando algumas linhas de análise em relação aos dados, Sr. Coronel. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós temos acompanhado naturalmente aquilo que são as análises do RASI e do ponto de vista daquilo que acabou de dizer o Sr. Superintendente. Para nós faz todo o sentido, isto é, nota-se de facto que pós-pandemia começaram a surgir um conjunto de fenómenos que a origem é tudo aquilo que decorre do confinamento, ou que pode decorrer do confinamento, e tudo aquilo que levou a que as pessoas procurassem de per si arranjar formas de comunicar, principalmente estamos a falar dos jovens, formas de comunicar entre si e de uma forma também um pouco, vou-lhe chamar camuflada, conseguissem, digamos, organizar-se de uma forma subreptícia, coisa que não acontecia no antes pandemia. Isto é, o fenómeno da pandemia levou que esse refúgio nas redes e noutras formas de comunicar também levassem a que as pessoas de uma forma protegida, e principalmente os jovens de uma forma protegida, e conseguissem digamos, agregar-se para a prática dos crimes. É evidente que não foi só a questão de pós-pandemia, portanto 2021, que se assistiu a um crescendo da criminalidade no seu todo, não é? Portanto, é evidente que a criminalidade juvenil grupal é aquela que estamos aqui a analisar. Sim. Mas se formos ver todos os outros, digamos, todos os outros setores, se me é permitido o termo, que o RASI analisa, vemos que existe desde 2021 um crescendo, tirando uma outra situação mais particular. De resto, tudo aquilo que foram os crimes ainda no RASI de 24, portanto 23 para 24, o último RASI dizia-nos exatamente que há um conjunto de práticas criminológicas que subiram, às quais podemos juntar exatamente a questão do crime grupal, o crime juvenil. Portanto, o fenómeno é um fenómeno, eu penso que mais alargado, apesar de, naturalmente, como eu disse, subscrever tudo aquilo que o Sr. Superintendente acabou de referir no que diz respeito à questão dos jovens, mas eu acho que assistimos também, ou estamos a assistir, e espero que não por muito mais tempo, é que de facto há esse crescendo. É evidente que há números que nos devem preocupar mais do que outros, naturalmente, tudo aquilo que tem a ver com ofensas à vida, à integridade e à vida, tudo aquilo que é as ofensas do ponto de vista ao património, do ponto de vista social não tem tanta expressão, não é? Portanto, os portugueses não apesar do roubo a bancos subiu cerca de 130%, portanto, mas não tem para o comum do cidadão, se me é permitido o termo, não tem grande expressão, porque isso não toca na nossa vida. Quer dizer, mas há aqui este ponto me parece interessante de olharmos em particular, que é a ideia dos crimes cada vez mais graves. Sim. E indivíduos cada vez mais jovens. Isto está no RASI. Cada vez mais violento, sim. Porquê? O que é que está... E o que é que se pode prevenir essa realidade já agora?
Pois, se calhar nós não podemos ver a realidade portuguesa de uma forma isolada, e o Sr. Superintendente também tocou no assunto. É que nós estamos a assistir a uma certa mimetização de alguns fenómenos que são importados da Europa, não é? E da Europa, quer dos países nórdicos, quer em países da Europa Central, mas concretamente da França e do Reino Unido. Portanto, eu diria que o fenómeno é um fenómeno que está a ser... eu não gostaria de chamar utilizar o termo condicionado, mas está a ser, ou impulsionado, mas está a ser, de certa forma, alimentado. Esta expressão do fenómeno violento acaba por estar alimentado em fenómenos externos, não é? Os ataques na Alemanha, os últimos ataques na Alemanha, através do uso da arma branca, têm sido, portanto, vistos ou dado conhecimento de uma forma São repetida. Movimentos de mimetismo? Eu acho que no caso de Portugal, sim. Nós vimos quando em novembro e dezembro, portanto, porque foi um fenómeno continuado, aquela questão que decorreu da morte do cidadão Odair Muniz, o incendiar os autocarros. Nós nunca tínhamos visto um fenómeno como aquele, o incendiar, portanto, os caixotes de lixo, etc., de uma forma tão alargada. Havia, mas era, sim, não a questão dos autocarros, mas a questão dos caixotes de lixo, de uma forma isolada. Era mais os miúdos à noite, depois de beberem uns copos que provocavam esse tipo de distúrbios, ou pelo menos de estragos. Mas o que é certo é que nós importamos, digamos assim, essa forma de reagir, porque não era uma forma, se é permitido também o termo, não é uma forma de os portugueses, de uma forma geral, reagir a este tipo de fenómenos. Portanto, eu acho que nós estamos numa fase de importação de fenómenos e de reações conexas. Concorda, Sr. Superintendente? Bem, eu acho que o efeito mimético é sempre um efeito que existe em qualquer conduta criminal. E neste caso, eu acho que gostaríamos só de puxar um bocadinho a fita do tempo atrás. Sim. Nós, quando falamos na questão do RASI de 2022, aliás, é pela primeira vez que aparece no RASI a questão das expressões musicais e das narrativas associadas às expressões musicais, muito embora nós podemos encontrar estudos de variedíssima ordem, uns que dizem que têm uma ligação direta, outros que dizem que têm uma ligação parcial e outros que dizem que não têm nenhuma ligação às atividades criminais. É certo, é que dentro da criminalidade grupal e de alguns grupos que a Polícia Judiciária na altura investigava, havia uma certa consistência de linguagens de alta violência, grupais, de grupos contra grupos. E, aliás, nessa altura houve a necessidade de revisitarmos, quando nas múltiplas audições que fizemos, e inclusive fizemos audições a músicos, ao Serviço Educativo da Casa da Música no Porto, a grupos de indivíduos que se dedicavam às linguagens artísticas. E o que é que eles lhes diziam? Repare, se nós pensarmos o que é que já vem desde dos anos 80, e se nós falarmos do hip-hop, e se falarmos depois das outras variantes, do rap alternativo, do drill e de outras linguagens, se tivermos uma análise crua, nós encontramos ali duas perspectivas, pelo menos, das múltiplas, pelo menos duas sobressaltam. Uma que tem a ver, em certa medida, com a linguagem da vida cotidiana destes meninos e meninas, destes jovens, que de facto têm uma vida absolutamente desgraçada, muitos deles. E eu gostaria de dizer que, dos casos que chegam a medidas mais severas, aos centros tutelares educativos, a outra intervenção, pelo menos 2/3 deles foram eles próprios vítimas. Ou seja, os agressores atuais, 2/3 deles, pelo menos, foram vítimas, e vítimas de crimes muitíssimo graves. Por isso, a questão da perpetuação da violência, aliás, há agora uma campanha muito interessante que eu recomendo a todos, aliás, está em fonte aberta, que é o Não Se Aceita ponto. Ou seja, sabermos em que ponto da nossa vida nós conseguimos parar o ciclo da violência. Porque senão a violência vai ser endémica e vai acompanhar a pessoa desde a adolescência até ao final da vida. E é claro que há aqui uma preocupação grande de percebermos qual é o intrusamento destes jovens dentro dos tecidos urbanos. Aliás, eu tive um professor na Faculdade de Psicologia que dizia com muito interesse sobre a questão dos bairros ditos sociais. Se era a cidade, se eram os bairros hostis às cidades,
ou se era a cidade, ela própria, hostiliza aos bairros. Por isso, nós temos aqui muitas vertentes que estão amplamente estudadas, mas que nunca devem ser esquecidas. Agora, a questão do vazio relacional de muitos destes meninos e meninas provavelmente são os primeiros pontapés de arranque para algumas carreiras desviantes. Aliás, nós quando entrevistamos, e nós entrevistamos no âmbito da Comissão muitos jovens que estavam internados em centro tutelar educativo, e num deles, que eu não vou obviamente por questões de privacidade dizer qual, eu depois de ouvir a história de vida dele, era um miúdo com 17 anos, eu questionei-me se era impossível que ele não chegasse aqui. Era impossível, de todo o historial que ele tinha, era impossível que não chegasse E teve alguma intervenção, esse jovem, pelo meio? Alguém tentou corrigir esse ciclo de violência? O problema é que esse ciclo de violência, muitas vezes, isso vai nos questionar. Aliás, alguns dos jovens que eu encontrei com medidas de internamento diziam que o sistema devia estar ao contrário. Que seja, que a medida de internamento devia ter sido a primeira, não a última. Porque a exposição a uma medida mais violenta em que a sua liberdade é coartada, até aí tinha sido quase uma brincadeira entre alternâncias de famílias de acolhimento, instituições de acolhimento e depois centros tutelares educativos. A ideia é um certo gradualismo, não é? Sim, claro que sim. Mas repare, quando é o próprio jovem a dizer... É melhor que me internem. É melhor que me internem, porque se isto tivesse acontecido mais cedo, eu não teria feito uma data de tropelias, de disparates. Agora, são estes mesmos jovens, quando nós vamos ver as histórias familiares deles, que uma boa parte são monoparentais, em que a figura de referência é a mãe, o pai desapareceu da esfera relacional. Muitas destas figuras de referência que é a mãe, que é a única fonte de sustento dentro do ambiente familiar, sai às 6 da manhã e regressa às 9 da noite. E depois existe aqui um vazio quase espacial, ou seja, temos a escola e depois temos um vazio até à chegada da figura de tutela, assim se pudermos dizer. É este vazio que também gostava de explorar, porque há aqui um terreno onde eventualmente haveria lugar ou espaço ou necessidade para uma intervenção de um conjunto, talvez de algumas entidades, de uma forma mais formal ou menos formal. Alguns que eventualmente mais associados àquilo que é a escola ou não. Como é que vê há dúvidas sobre a forma como este sistema também de certa forma está montado, e há reflexões que a Comissão foi recebendo sobre o que pode ser mexido aqui. O que é que pensa sobre isso, Sr. Coronel? Bem, eu acho que há sempre necessidade perante este tipo de fenómenos, há sempre necessidade de fazer aqui intervenções e abordagens holísticas, multifacetadas, isto é, não podemos, digamos assim, intervir só de uma forma, ou melhor, num dos alimentos, digamos assim, para este tipo de fenómenos, mas temos que, naturalmente, acima de tudo, centrar naquilo que é a prevenção, portanto com um conjunto de iniciativas, e tentar, como o Sr. Superintendente disse, da perspectiva de fazer uma intervenção também precoce em todas estas crianças, em todos estes jovens, e depois no sentido da sua reabilitação. Mas há aqui naturalmente um trabalho a fazer por parte da sociedade, não é? É evidente que numa fase inicial tudo aquilo que tem a ver com a questão das famílias, não é? Tudo aquilo que tem a ver com o ambiente familiar, tudo aquilo que tem a ver com o seu enquadramento familiar, se vivermos realidades como aquelas que acabamos de ouvir, é evidente que a tendência para desvios, vamos lhes chamar assim, são muito mais, eu diria, são muito mais efetivos, não é? Portanto, quando há um desenquadramento familiar, um desacompanhamento familiar, é evidente que tudo aquilo que está depois na sociedade é muito mais atrativo e não existe ali, de certa forma, aquilo que são baias condutoras para a formação do jovem. E depois é a questão da própria educação, tudo aquilo que tem a ver com a escola, tudo aquilo que tem a ver com o ambiente em que os jovens vivem. As comunidades não têm estado um pouco abandonadas? Eu já ia falar exatamente da questão das comunidades, porque era exatamente aqui um terceiro ponto que eu gostava de falar relativamente a uma fase, digamos assim, de prevenção, se é possível enquadrar, que tem a ver com o facto de envolvermos as comunidades, as várias comunidades, na abordagem deste fenómeno da delinquência juvenil, mas depois em tudo aquilo eu transportava um pouco mais para o restante da sociedade, isto é, porque os jovens vivem muitas das vezes nesse tal período, nesse tal lapso de
tempo entre a saída, digamos assim, daquele que é a tutela parental até ao regresso, vive ali naquele hiato de tempo que muitas vezes é um vazio e que é aproveitado oportunisticamente por outros, não é? Não quer dizer que na gênese os jovens, eu também costumo dizer que na gênese a pessoa não nasce má, portanto a pessoa torna-se má. Mas às vezes há descontinuidade de projetos. Não, sem dúvida. Portanto, e por isso é que eu acho que isto são coisas que deviam ser integradas. Portanto, quando muitas vezes se diz, tal, mas a sociedade, mas a sociedade somos todos nós, a sociedade são todos os intervenientes da sociedade, e depois quando são deixados, e está aqui a presença do Sr. Superintendente, quando deixam para as forças de segurança a resolução de problemas que na sua gênese deviam ser tratadas por o resto da sociedade e amontando todo o problema, fazem com que seja as forças de segurança depois a ter, digamos, o ónus de transformar ou de resolver os problemas da sociedade. E isto, estamos a falar dos jovens hoje, mas estamos a falar dos adultos de amanhã, isto é. Portanto, é um problema que deveria ser tratado desde a sua origem. A questão dos grupos, os grupos criminais poderem utilizar os jovens porque são matéria-prima que está, e se me permite o termo também, à disposição deles, porque há aquele vazio da necessidade de ocupar os jovens. Eles conseguem dar aos jovens aquilo que os pais ou que a família não consegue dar. Portanto, do ponto de vista da atratividade para o fenómeno criminológico. E é nesses grupos que eles sentem ali algum apoio, algum aconchego para aquilo que as famílias também não conseguem dar. É natural que estamos aqui, digamos assim, temos um conjunto de ingredientes que mais tarde ou mais cedo poderão levar a que os jovens sigam esse caminho que nós... Senhor Superintendente, o que é que está aqui a falhar deste ponto de vista? E eu comecei o nosso programa, além dos números, por falar das tais respostas extrapoliciais. E é aqui, na questão das autarquias, das comunidades, das escolas... lendo os relatórios, as vossas audições, percebemos muitas preocupações, projetos interrompidos, falta de recursos humanos, o papel da escola é visto como incontornável, mas, por exemplo, muitos ouvidos pela Comissão, a questão dos currículos adaptativos e também as medidas disciplinares dentro das escolas, a ideia de não é só mandar os jovens para casa, não é? Sim, é exatamente isso. Gostava que falasse um pouco sobre isto. Não, ainda bem que aborda esse tema, porque ao longo das audições, e aliás há muitos projetos que têm uma validade imensa e sobretudo para ocuparem os jovens no período pós-escola, ou seja, naquele buraco que fica entre o período letivo e depois a chegada à casa dos pais. E, aliás, eu lembro-me ainda com saudade da questão da Academia do Johnson. Sim. Aliás, nós ouvimos-lo e ele faleceu 8 dias depois. E é uma das audições que ficou de facto marcada, porque já quase na reta final da vida ele tinha a mesma energia que teve no início do seu projeto, e percebemos que continua a existir muitos projetos da sociedade civil que são absolutamente centrais. Mas têm descontinuidades. Alguns têm descontinuidades, mas a mim preocupa-me mais aqueles que são públicos e que têm descontinuidades. Aliás, quando nós perguntamos aos vários interventores qual seria o tempo médio de um projeto, todos eles disseram que deviam ser entre 3 a 5 anos. 3 a 5 anos e não 1 ano. Sobretudo porque ao fim de 1 ano ou ao fim de 10 meses já existe a incerteza se o projeto vai continuar ou não. Por causa dos financiamentos, não é? Por causa dos financiamentos. Agora, nós não podemos esquecer que a integração destes jovens, nós temos que perceber como é que se processa a integração. A integração, os mecanismos são quase iguais para a integração em ambientes não desviantes como para os ambientes desviantes. Eu arrisco-me a dizer, aliás, a frase não é minha, que a atividade reguladora, que é disso que estamos a falar, não precisa nem do Estado nem do direito. É a família, são os amigos, são as associações, é o trabalho, é a comunidade local. Só depois é que entra o Estado e o direito. Por isso, quando nós falamos da atividade reguladora, e quase numa perspectiva durkheimiana, de dizer que de facto nós só conseguimos regressar à normalidade quando existir uma reprovação da falta, nós temos que pensar também que se esta reprovação é uma reprovação contínua, nós não vamos dar espaço à reintegração do indivíduo. Ou seja, começamos a etiquetá-lo,
começamos a ostracizá-lo. Está sinalizado pelas polícias também. Sim, claro. Repare, nós não podemos esquecer, o nosso diálogo pode ser extrapolicial ou policial também. Isso. Porque nós não podemos esquecer o papel absolutamente central que as polícias têm neste processo. E o que é que fazem nesta fase? Fazem muita coisa. Repare, nos processos, nas questões do policiamento de proximidade, eu às vezes utilizo esta ideia, e que não é só minha, em muitas comunidades, a polícia é muitas vezes a única face visível do Estado. Para o bem e para o mal, nas situações que assim justificam. Mas para o bem, estou a falar, por exemplo, no caso da Guarda Nacional Republicana, quando estamos a falar dos idosos sozinhos que estão em sítios absolutamente isolados. Quando estamos a falar das escolas, quando estamos a falar da questão da resposta 24/7/365, as polícias continuam a ser a face visível do Estado. E neste caso, todos os projetos, isto, por exemplo, os da Polícia de Segurança Pública, o Violência Hoje Não Obrigado, temos muitos projetos que são muito importantes, que se desenvolvem em ambiente escolar e depois se desenvolvem nas comunidades locais. Por isso, as polícias, não sendo a chave mestra desta solução, são um elemento que ombreia com outros elementos também para a questão de arranjarem novos caminhos para combater... Mas ainda antes da questão das polícias, a rede está a funcionar com esses agentes todos? Nos sítios mais problemáticos, por exemplo? Essa é uma pergunta que a própria Comissão fez desde o início. Aliás, o próprio paradigma de intervenção da Comissão, sendo um paradigma sistémico, em que, utilizando uma certa medida, um modelo ecológico, desde o indivíduo até ao elemento mais abrangente, diz que, de facto, em algumas destas circunstâncias, uma boa partilha de informação, uma boa sinalização e, sobretudo, não deixarem os casos em cada um destes layers, destes segmentos, será provavelmente uma das ferramentas mais apropriadas para resolvermos alguns casos. Mas está a funcionar ou não? A questão é essa. Em alguns casos funciona particularmente bem, noutros não. E aprende-se de uns casos para os outros? Aprende-se de uns casos os para os bons outros, exemplos estão a passar para aqueles que estão a funcionar menos bem ou não? Não existe contaminação? Existe contaminação, sim. Aliás, nós ao fim de ouvirmos 160 entre pessoas e instituições, nós percebemos que há muito bom trabalho que é feito em contexto nacional. Muito bom trabalho. Agora, eu quando vinha para cá... quando punha algumas ideias juntas e se nós quiséssemos caracterizar o jovem hoje em dia e de tudo aquilo que eu tive a oportunidade de ler nas audições das comissões, nós temos jovens menos tolerantes, temos jovens com menos capacidade de resolução de conflitos, ou seja, têm menos instrumentos de resolução de conflitos. Aquilo que provavelmente nas nossas épocas era resolvido ou pelo diálogo. Não estou a dizer que... Hoje em dia, por qualquer coisa há logo uma facada. Isto textualmente no relatório. Sim, mas isso é uma... Não, eu estou a dizer... Sim, é textual do relatório. É textual, mas isso no sentido de um relato de É alguém um que foi relato, ouvido. Sim. Mas, os relatos têm sempre a distância sobre a realidade. Para quem nos está a ouvir percebe o que é que está a dizer. Sim, é verdade. Mas a questão das ferramentas da gestão de conflitos é muito importante. Porque, repare, provavelmente na nossa geração... que somos mais ou menos todos da mesma geração, a resolução de conflitos não chegava a esse extremar da violência. Por isso é que o relatório insiste sobre a severidade do ato. O ato sempre existe. Repare, se nós virmos na história da humanidade, a violência aqui e ali sempre existiu. A violência sempre existe dentro de um critério de controlo nas relações interpessoais. Não tem que ser este tipo de violência. Repare, quando nós não temos capacidade de gestão de conflitos, temos maior severidade das condutas, temos maior consumo de substâncias aditivas. A pandemia trouxe-nos uma coisa, e esta expressão de facto também não é minha, que é a invisibilidade das crianças. A pandemia trouxe-nos miúdos que estavam atrás de um ecrã a assistirem a aulas invisíveis, dentro de uma tela preta. E a questão da socialização. A questão da socialização é muito importante, porque nós há uns anos atrás, nós como pais, os meus pais provavelmente estariam interessados em perceber se eu não tinha más companhias, nem que andava metido nas drogas. Esses eram os dois paradigmas de evitamento dos meus pais. Provavelmente o inimigo, que era um paradigma exterior à casa. Neste momento, o paradigma é interno à casa, muitas vezes, que são as redes sociais. Repare, quando nós estamos a falar, por exemplo, do No Mercy, do jogo online que incentivava a violação e outras condutas desviantes sexuais.
a ameaça está dentro de casa, já não está fora de casa. O logo transita para dentro de casa. Por isso é que a questão da parentalidade na era digital é provavelmente um dos elementos fundamentais. Porque toda a gente agora fala da série Adolescência. Caso todos nós vimos a série Adolescência. E em certa medida, eu que também sou pai, também numa coisa ou outra, posso-me ter identificado ali com algum ciclo, porque estamos a falar de uma família que, não sendo uma família destruturada, é uma família que lhe fugiu alguns elementos para que o miúdo, o Jamie, ficasse, em certa medida, por sua conta e risco. E que, de facto, depois o resultado final do pai a chorar na cama do filho, porque já não havia rigorosamente nada a fazer. Aliás, eu acho que dos episódios todos, o episódio da psicóloga, quando está a falar, que é um episódio inteiro, é de uma violência atroz. Nós vermos o que é que uma criança com 13 anos pode a cabeça dela pensar. Sr. Coronel, se a severidade está a aumentar num conjunto de itens, pergunto se é caso também de jusante a severidade ser tratada ao nível do processo judicial, ou seja, as sanções também têm que agir de outra forma, tem que haver um outro enquadramento para travar uma certa banalização deste, por exemplo, o uso da arma branca, destes pequenos casos, ou isso não é uma linha de intervenção que faça sentido neste processo? Eu acho que tudo faz sentido, embora dê muito mais importância àquilo que está montando tudo isto, não é? Portanto, eu acho que, à semelhança de outras realidades, nós já temos leis e temos penas para a prática dos crimes, eu digo-lhe, suficientes. O problema é que nós afastamos-nos muitas vezes porque isso dá trabalho, nem que seja do ponto de vista reflexivo, é o que é que temos que fazer para que os fenómenos não aconteçam. E nós temos estado aqui a abordar um conjunto de digamos assim, de perspectivas, e muitas vezes a minha pergunta então o que é que já foi feito? E permita-me recordar mais uma vez, porque eu mantenho viva, ainda por algum tempo, esta situação do final do ano passado, e já o referi por 2 ou 3 vezes assim, em conversas, é que nós ainda não vimos nenhuma análise àquilo que aconteceu, uma análise profunda e forma de resolver a questão, aquilo que aconteceu nos bairros, nos ditos bairros, no final. De uma certa referência que há no Razi. Sim, mas a referência no Razi, palavras são palavras, eu gosto mais dos atos, quer dizer, aquilo que nós, as polícias, fazem diariamente e que o superintendente acabou de referir, é de uma importância extrema, conjuntamente com aquilo que deveria ser a intervenção das comunidades locais, eu chamo-lhe as associações comunitárias, sejam elas de que origem for, isto é, origem do ponto de vista, se é mais do ponto de vista social, se é mais a questão do apoio aos jovens na questão do desporto, etc, mas tudo aquilo que é as associações locais, comunitárias, há aqui um trabalho extremamente importante. Eu recordo-me, deixe-me só... Diga. Eu recordo-me de um curso que fui fazer em 91 à Grã-Bretanha. Portanto, estamos a falar em 91, portanto já estamos a falar há 30 anos atrás, em que, por isso é que eu gosto muito mais do termo comunitário do que proximidade. Sim. Porque proximidade, o termo polícia de proximidade tem origem francófona, eu prefiro a polícia comunitária, que tem a origem mais anglófona no Reino Unido, e eles começaram primeiro com estas estratégias de aproximação das polícias à sociedade, e com um grande trabalho, com um trabalho em que, acima de tudo, para eles o mais importante era perceber através das comunidades as necessidades, e depois através da polícia fazia chegar naturalmente aos outros órgãos, eu vou-lhe chamar estatais, não é? Porquê? Porque a polícia, como o Sr. Superintendente disse, muitas vezes é a única face visível do Estado naquele sítio. Mas isso obriga que as comunidades tenham esse tecido também organizado, de certa forma, não é? Sim, sem dúvida, mas quer dizer, temos que ser o resto da sociedade e principalmente do Estado a criar essas condições, isto é, nós não podemos, no caso concreto, ter uma polícia mais próxima, mais comunitária do ponto de vista da capacidade local intervendia estar em todo lado,
quando temos assistido nos últimos anos ao desinvestimento completo nas forças de segurança. Portanto, por muito que as forças de segurança queiram fazer os programas, como o Sr. Superintendente também acabou de referir, alguns dos programas, Escola Segura, etc, a questão dos jovens, ou da questão dos idosos, etc, falta-lhes depois gente para o fazer. E depois, por outro lado, era o trabalho na comunidade. Mas isso tinha que ser o apoio estatal às organizações comunitárias. Se nós conseguíssemos juntar a resolução de problemas que são, neste momento, mais do ponto de vista social, do ponto de vista da destruturação da própria sociedade, etc, fragilidades sociais várias, se conseguíssemos juntar a resolução de alguns desses problemas através e de pequenos programas. Muitas vezes a gente, quando pretende arranjar soluções, vamos logo para o máximo das coisas. Quer dizer, eu às vezes com pequenas intervenções, eu acho que nós conseguimos resolver problemas. E depois, por outro lado, era um investimento naquilo que é as estruturas do Estado junto das populações. E aqui o trabalho, continuo a achar que o trabalho das forças de segurança, no caso concreto da PSP e da GNR, podiam ter aqui um trabalho extraordinário, mas para isso era preciso mudar também aquilo que é a atitude, ou melhor, o interesse do próprio Estado em fazer acontecer as coisas. Mas e dar instrumentos às forças de segurança. Deixa-me só voltar aí onde estava a ir buscar, porque os casos concretos são relevantes até para os ouvintes perceberem o que é que estamos a falar. Quando está a falar dos incidentes do ano passado, não é? Estava a dar a entender-te que não se vê muito do que possa ter sido feito, ou está a falar das lições aprendidas? Acha que as lições não foram totalmente aprendidas ainda? Eu estou a falar das duas coisas. Das duas coisas. Porque a questão das lições, as lições aprendidas é exatamente aquilo que decorre daquilo que acontece, isto é, das análises que são feitas a posteriori das coisas. E gostava de ter visto um relatório ou um documento mais de análise? Vai-me perdoar, mas volto outra vez, palavras são palavras, eu prefiro os atos, isto é, muitas vezes é preferível a gente escrever menos, mas fazer mais, porque fazer relatórios de 300 e tal páginas, embora eu seja muito adepto do RASI, continuo a achar que o RASI necessitava, porventura, eu diria de uma revisão, de uma forma diferente, de uma forma diferente de abordar, porque, por exemplo, nas últimas as últimas páginas do RASI, e eu li-o na íntegra, fala muito de estratégias. Portanto, as estratégias. Pronto, certo, as estratégias é a parte conceptual, ou deve ser a parte conceptual de tudo. O problema depois é que as palavras, é o que eu digo, as palavras são palavras. Portanto, depois não temos ações para concretizar essas palavras. E teme que não, no caso pós destes incidentes que todos os ouvintes lembram-se perfeitamente, pouco tenha sido feito. Eu temo que muito pouco tenha sido feito. Pelo menos eu não consegui ainda vislumbrar o que é que foi feito. Repare, a questão das forças e serviços de segurança, portanto a gênese, como a gente sabe, a gênese daqueles tristes episódios teve a ver com a morte de um cidadão perante uma intervenção policial. A minha pergunta, e eu referi-o à data, é se alguém já pensou porque é que aquele jovem polícia teve que fazer recurso à arma de fogo para fazer cessar uma situação portanto, que perante ele estava a ser colocada. O porquê? Portanto, eu acho que ainda muito... Quando se faz um relatório da IGAI, o porquê não é abordado? Não sei porque eu não tive acesso a relatórios. O que eu quero dizer não vai a esse ponto. O que eu quero dizer é que nós devíamos de facto pensar, e eu fiz parte de duas comissões, concretamente duas comissões do IGAI, há muitos anos, em que nós analisámos à data a forma da utilização da arma de fogo, da utilização progressiva dos meios, a questão das equipas de intervenção. Na altura era a ASBAC da PSP e as BIC, né? BIC, BAC. BIC é Brigada Anticrime. Okay. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos que regressar a um conjunto de conceitos que já foram estudados em tempo e que nós, na minha perspectiva, os fomos perdendo ao longo deste tempo. Peço desculpa pela repetição, mas
em que, quanto a mim, eram, eu diria, princípios, não são dogmas, mas eram princípios e conceitos muito bem... Como, por exemplo, dê-nos um exemplo. Não, esta questão, novamente, da intervenção das polícias para com a comunidade. Isto montante, qualquer tipo de casos, não é? Repare, nós passámos a não ter polícias suficientes na rua porque, quando eu digo na rua, não significa que eles tenham que andar a pé ou tenham que andar motorizados. Depois isso são adaptações que os comandos em cada situação concreta têm que fazer em função da realidade que se constata. Mas é assim, mas nós temos que ter efetivamente polícia na rua, nós temos que dar visibilidade à polícia, e a visibilidade à polícia não é no sentido repressivo. Quando se fala na visibilidade da polícia, há muita gente que diz, pronto, é polícia, muita polícia na rua. Não é necessário. É necessário que nós tenhamos a polícia suficiente para uma primeira fase ser suficientemente dissuasória da prática dos crimes e que seja, acima de tudo, um auxílio à população, portanto às comunidades, em caso de necessidade. E este auxílio às comunidades, mais uma vez, não tem a ver com na sequência de um qualquer crime. Estamos a falar, se for preciso um polícia empurrar um carro, porque uma senhora, o carro está parado na via pública, o polícia, como eu assisti em Inglaterra, o Bobby em Londres, pousar o seu chapéu, aquele chapéu tradicional, em cima do capô do carro da senhora e empurrar o carro conjuntamente com a senhora. Portanto, este é que é o trabalho das polícias. Junto à comunidade. Não, porquê? Porque nós cá em Portugal começámos a ver as polícias de uma forma negativa, isto é, começámos a sentir a polícia só na perspectiva da repressão. Repressão no sentido, repressão não do ponto de vista, digamos assim, mais... Da resposta, da no fundo, ao fenómeno que está mas o papel das polícias é essencialmente preventivo, e quanto mais nós atuarmos sobre a prevenção, eu acho que mais reduzimos naturalmente aquilo que é a resposta. Sr. Superintendente, não posso deixar de perguntar se que acha que, o que é que tem sido feito desde os episódios da Grande Lisboa. Bem, eu sou os episódios da Grande Lisboa, aliás, porque é um caso que ainda está em matéria de justiça, aliás, que será levado a julgamento proximamente. Eu não iria comentar. Agora, parece-me, e retomando aquilo que o Sr. Coronel disse há pouco, e quando estava há bocadinho a falar das armas, quando estamos a falar das armas brancas e, caso puxar um bocadinho a fita do tempo ao início, sobre a mimetização e o que é que as polícias podem fazer. Eu relembro que quer a Polícia de Segurança Pública, quer a GNR, quer a Guarda Nacional Republicana, têm programas, nomeadamente por causa da lei das armas, por causa do que é uma arma ilegal, o que é uma faca ilegal. Ou seja, e que são apresentadas em sede das estratégias de policiamento de proximidade. Claro que podemos falar aqui muito tempo sobre a proximidade e o policiamento comunitário. Eu também sou adepto do policiamento comunitário, aliás, a Polícia Municipal de Porto temos um programa de policiamento comunitário. Por isso eu acho que as polícias fazem o que podem e o que não podem perante os recursos que têm, que são sempre recursos finitos. Entendamos isso. As polícias têm recursos finitos. E os números das fileiras policiais têm vindo a diminuir, como é facilmente constatável. O que é feito? Muitas vezes nós também não podemos esquecer que esta ambivalência da figura da polícia dentro de algumas comunidades críticas é um desafio diário também para as polícias. E eu explico-lhe de uma forma muito simples. A polícia, a comunidade tem que ter a noção que a polícia pode ir prender, no âmbito de um mandado de busca, um processo de tráfico de droga, como pode ir fazer imediatamente a seguir um projeto de policiamento de proximidade. Mas só se vê hoje em dia a primeira visão da polícia, não é? Não, porque o trabalho é mais invisível do que o primeiro. Repara, o primeiro dá leads noticiosos, o segundo dá menos leads noticiosos. Isso é a lei da transferência da notícia. Agora, preocupa-me seriamente, e retomando mais uma vez a questão da delinquência juvenil, que é a questão da vinculação. Nós vinculamos-nos, nas nossas relações pessoais, nós vinculamos-nos. E esta vinculação que fazemos perante os outros e perante o outro e os outros, que em certa medida é o elemento fundamental, quase o travão que nos impede de termos algum tipo de atitudes. Agora, se o outro que está ao lado, se o exemplo que eu tenho do outro é um exemplo de dinheiro fácil, de fama grupal, de reconhecimento pelas condutas desviantes,
o meu modelo vai ser aí mais uma vez um modelo de imitação. Ou seja, o meu reconhecimento passa por essa vinculação a um grupo de desviantes. Aliás, o Hirschi, que é um célebre criminólogo norte-americano, Travis Hirschi, dizia que não há vinculações em vazios relacionais. Agora, esta vinculação pode ser positiva ou negativa. E o que nós queremos é que os jovens não se vinculem negativamente a alguns grupos de desvio. Nós não podemos esquecer é que a arquitetura, e quando estava há bocadinho a falar da questão das medidas das penas, Sim. Nós não podemos esquecer é que a arquitetura que está por trás, a arquitetura da resposta judicial que está por trás da questão dos menores, é uma perspectiva menos na perspectiva da repressão, mas sobretudo numa perspectiva da reintegração. É dizer que nesta faixa etária, a pedra de toque será a reintegração e trazer outras vezes à normalidade, ou seja, à conformação com o direito destes jovens. Isso é um tema muito abrangente. Pois é, dá outro debate que eu não quero abrir, claro. porque eu sei que isso é muito... Mas repara, mas a mim preocupa-me profundamente Sim. que uma boa parte dos jovens, em alguns casos, e quando estamos a falar destas condutas delitivas mais graves, apresentem, por exemplo, alguns traços de psicopatia, ou seja, a ausência de empatia absoluta pelo outro, o desprezo absoluto pela vida. Aliás, em alguns vídeos, e isso também me perturba, não só como pai, mas também como polícia, aquela questão do efeito do bystanding, ou seja, alguém que está mais preocupado em filmar e pôr na rede social, que dá algum jeito às polícias depois para ver quem são os autores. Mas o evitamento, ou seja, o stop da conduta desviante não existe. Existe mais a questão da recolha da imagem para o pôr em stream quase em tempo real do que propriamente chamar, eu não estou a dizer entrar às vezes diretamente na luta, mas chamar alguém para ajudar naquela circunstância. Isso não podia ser trabalhado ao nível de alguma responsabilização mais formal? Não se pode responsabilizar aqueles que só filmam e não prestam ajuda? Se eu filmar um acidente e não prestar ajuda num acidente rodoviário... A de auxílio, sim, claro. Eu sou penalizado. Mas, nós estamos a falar de miúdos com 10, 11, 12 anos. Estamos a falar de circunstâncias completamente diferentes. Estamos a falar de... Agora, a mim preocupa-me a questão desta frieza emocional. A frieza emocional, ou seja, nós não termos a piedade e a misericórdia. E hoje, por acaso, é um dia particularmente mau, porque o Papa Francisco era, de facto, um elemento fundamental da piedade e da misericórdia. E quando estamos a falar da piedade e da misericórdia entre pessoas, a mim preocupa-me muito esta frieza emocional que as pessoas notam. E, em certa medida, também uma certa superficialidade afetiva. Quando, há poucas semanas, quando tivemos este problema aqui da violação de uma menor em Lisboa, por um grupo de 3 ou 4 elementos, não me lembro bem, houve um podcast na concorrência na TSF, Sim. da Sara Barros Leitão, que dizia uma coisa muito simples, que era o não é não. E depois desmultiplicava o que é o não é não. E eu acho que muitas vezes os jovens não estão habituados a esta negação. Primeiro, a um certo espírito. A irreverência não pode ser confundida com a inconsciência. E esta irreverência, ou seja, o sentimento quase de invulnerabilidade que os jovens têm, não se pode depois transmitir para condutas desviantes e muitas delas criminais. Agora, a questão é se o sentido de impunidade também ajuda a esse sentimento dos jovens. A questão é, se não há... Vou dar um exemplo de uma medida que até certamente foram no quadro da Comissão foi falado. Por exemplo, rever a legislação penal, passar para 6 anos limite superior da moldura penal no caso de porte de arma branca. Sim. Isso não poderia fazer alguma diferença ao nível de dissuasão, digamos, da multiplicação deste tipo de casos usando a arma branca? Não, eu acho... Acha que não? Eu acho que para o jovem não raciocina da mesma forma, se me é permitido, que o adulto. Quer dizer, Então quem é que o vai travar? Pois eu percebo. Esta é que é a conversa aqui. A discussão é bastante interessante. Eu acho que o jovem não pensa digamos assim, na punição? Na punição. Eu estava a procurar aqui do termo, na punição, da mesma forma como nós, um pouco já mais velhotes, pensamos. Daí que eu... quase como começávamos, quando eu falei com alguns jovens que estavam em centro tutelar educativo, eles disseram, bem, se isto tivesse sido ao contrário,
Ou seja, eles sempre acharam que a não coartação da sua liberdade, ou seja, mas que poderiam, mais ou menos, entre medidas de promoção e proteção, algumas tutelares educativas, até de um momento para o outro fico sem a minha liberdade. Fico sem a minha liberdade e aí sim, eu tenho a consciência que fiz alguma coisa muito mal para estar atrás de uma parede. E isso, sim, mas nós... Este assunto não é novo, repare. Nós estamos a falar dele em Portugal em 2025, mas este assunto não é novo. Claro. Eu acho que há sempre alguns soluços. Há uns picos. Há sempre alguns soluços de abordagem deste assunto. O assunto não é novo. E com os jovens não é fácil resolução, isto é, Não é. Os jovens não reagem da mesma forma à tal punição, à tal ou não. Para nós o não é? Para nós o não é não, quer dizer, é fácil porque a gente percebe o que é que está para lá do não ou para quem do não. Eles não pensam da mesma forma, basta ver que eles não têm os mesmos receios, eles não veem o medo da mesma forma como a gente vê, não é? Portanto, nós se virmos alguém com uma arma, nós porventura teremos muito mais receio da utilização daquela arma do que o jovem. Quer dizer, o jovem, eu quase que para ele é aquilo que ele está mais habituado até a ver nos videojogos, etc. Parece que há uma certa normalidade e custa-me naturalmente dizê-lo, porque todos nós, não é? Vivemos no momento atual e temos crianças na família, temos filhos, no meu caso já tenho netos, e preocupa-me a sociedade que efetivamente existe neste momento e que... Então, desse ponto de vista da sociedade, por exemplo, também é fácil fazer um discurso de que os pais podem eventualmente estar desatentos ou de não terem tempo, mas... Mas estão. É isso que eu ia dizer. Estão desatentos? Estão desatentos. Eu também acho claro. que Claro, repare, nós estamos a falar, quando nós falamos da literacia digital, Isso. aliás, as forças de segurança têm feito um esforço enorme e, a certa medida, também a reboque daquilo que aconteceu com a minissérie da adolescência. Aliás, não podemos esquecer que o inspetor foi o filho que lhe deu ali uma dica a dizer: tu estás a investigar isto de uma forma errada, porque esses símbolos significam uma coisa completamente diferente daquilo que tu possas estar a imaginar. E não estamos a falar só da questão dos emojis, não estamos a falar de outras coisas mais pesadas. Repare, nós não estamos a falar de... As crianças também têm direito à sua privacidade, é certo. Mas nós também temos que casar a supervisão parental dentro dessa... E isto pode casar uma coisa com a outra. E repara, a mim não me repugna. E tenho um filho com 17 anos, vai fazer agora 18 anos, atinge a maioridade dentro de poucos dias. Mas ao longo destes anos de contacto digital, dentro sempre de uma esfera de reservar a sua privacidade, ou o que isso possa significar, sempre me fui preocupando perceber que jogos é que jogava, com quem é que jogava, quando saía com quem é que saía, para onde é que ia, porque muitas vezes acontecem situações que às vezes os pais chegam à escola e dizem: meu filho saiu, mas saiu com quem? Sabe com quem é que saiu? Sabe qual é o seu grupo de pares? E repare, isto não é ser retrógrado, isto é ser preocupado. E esta questão da supervisão parental, todos os estudos que eu já li e reli, acabam por sempre ter uma base na questão da supervisão parental. E a supervisão parental tem que ser uma supervisão parental esclarecida. E quando estamos numa época digital, esse esclarecimento é central. Aliás, eu ontem perguntava ao meu filho o que é que dava, quais eram os jogos entre os Counter-Strikes e os GTAs, porque eu sabia que no GTA havia umas perseguições aos carros patrulhas que davam mais pontos. Repare, quando nós temos isto, quando temos disponível no mundo digital níveis de violência absolutamente inenarráveis. Repare, quando nós temos um jogo que diz não aceites o não como resposta, que é o No Mercy, nós temos que reprogramar a nossa supervisão. Ou seja, o que é que nós queremos na educação dos nossos filhos. Retomamos, por exemplo, a questão das músicas, a hipersexualização das músicas, as músicas que são particularmente violentas... Portanto, aconselhariam os pais a estarem mais atentos. Sim. É curioso porque recentemente fizemos aqui um debate sobre a ideia dos pais que estão muito em cima dos filhos, até que praticamente quase que vão à universidade pedir explicações sobre as notas. Ou seja, parece que há os pais que preocupam-se às vezes com questões, se calhar deviam estar mais preocupados com esta em particular. Eu tenho que achar estranho que um filho esteja no quarto entre as 9 e às 2 da manhã
que sai e mal para tomar as suas refeições quando não as toma no quarto, e isso seja admitido pelos pais como uma normalidade. Essa ameaça é o que eu lhe estou a dizer. No nosso tempo a ameaça estava fora de casa, entre a droga e as más companhias. Neste momento a ameaça está muito dentro de casa. Diga. Não, e eu gostava de juntar os professores. Gostava também de perceber que mensagem podemos deixar, ou querem deixar, para os professores, por exemplo, que nos escutam. Pois, deixe-me só então acompanhar aqui o raciocínio do Sr. Superintendente, porque eu acho que efetivamente esse é o trabalho primordial começa exatamente em casa. E quando um pai, para estar sossegado a ver o jogo de futebol, ou para estar sossegado a ver um filme, promove exatamente o isolamento do filho, e não desliga a televisão e diz, olha, como é que vamos sentar-nos aqui um quarto de hora, como é que decorreu o dia hoje? Precisas de ajuda, não precisas de ajuda? Como é que estamos de namoradas? Quer dizer, é todo este diálogo de aproximação com os miúdos que faz com que eles não vão, na minha perspectiva, não vão à procura fora da família de soluções para algumas das suas questões, ou porventura tentar arranjar apoios que deviam ser dados inicialmente no seio da família. Portanto, tudo aquilo que nós vimos assistindo e que, mais uma vez, este filme nos trouxe, é que o pai só tardiamente é que percebeu que gastava demasiadas horas a trabalhar e que não acompanhava suficientemente o filho. A campanha do não se aceita, ponto, começa exatamente com o jogo de futebol. Eu recomendo aos ouvintes da Rádio Renascença a verem o vídeo. Quando fala dos professores, os professores são uns grandes heróis neste processo. E às vezes em condições absolutamente críticas, situações de risco físico, de risco psicológico. Os professores são os grandes heróis neste processo. Nós por aí também poderíamos pegar noutro programa e falar sobre a questão dos currículos e sobre a adaptabilidade dos currículos relativamente a alguns miúdos que são criativos por natureza e que acham a escola, desculpem-me o termo, uma seca, porque não vão ao encontro das suas necessidades objetivas. Agora, os professores são a grande pedra de toque. Aliás, estes miúdos passam mais tempo com os professores que com os pais. As grandes figuras de vinculação, muitas vezes, são os professores, como por exemplo acontece nos centros tutelares educativos, que a grande figura, até para a vida depois, era o técnico de referência que está responsável por eles. Que são as grandes figuras. Em certa medida, é dizer, finalmente tenho alguém que me oriente e que me diga não e que me dê uma trajetória de vida e que seja a diferença entre, às vezes, uma perspectiva que eu tenho nublada entre o que é o bem e o mal. E diz-nos que os professores estão a fazer a diferença. Os professores fazem a diferença todos os dias. Aliás, negar isso seria de uma injustiça tremenda. Agora, há escolas particularmente críticas, há territórios particularmente críticos e, claro, as escolas, tendo muitos miúdos da mesma idade, são ambientes relacionais. E esses ambientes relacionais são particularmente complexos. Sr. Coronel? Depois o que eu estranho, ou talvez não, fruto da sociedade em que nos encontramos neste momento, é que os pais aceitem de uma forma livre que seja transferido para a esfera da escola aquilo que deveria ser responsabilidade dos pais. E os pais, muitas das vezes, chegam ao ponto de culpar a escola, não é? De não dar a educação, não é? A escola não é para educar, não é? A escola é para dar cultura, é para ensinar, mas a educação deveria começar exatamente na esfera familiar, e aí era o trabalho primordial. E quando o pai abdica, ou os pais abdicam dessa responsabilidade e atribuem-na à escola, portanto todo este processo começa mal, não é? E depois, como o superintendente disse bem, e que eu subscrevo, é que os professores de facto têm aqui um papel gigantesco, que é simultaneamente a questão de ensinar, mas também simultaneamente eles próprios também se sentem na obrigação quase delegada de educar. E depois são eles que são as vítimas de tentarem fazer esse papel da educação, de dizer o não, dizer que não tenhas esse comportamento, não pegues no telefone, quando deveriam ser os pais exatamente a promover esse tipo de condutas. Em Portugal, quer dizer, eu penso que os ouvintes conhecem o programa Escola Segura, portanto, sim. Houve a ligação entre polícia e comunidade
com a comunidade escolar, sim. Já está numa velocidade de cruzeiro, deste ponto de vista, não é? Sim. Deste ponto de vista está consolidado. Está consolidado. Mas repare, nós temos que perceber é que esta questão da delinquência que nós estamos aqui a falar, desta severidade dos comportamentos delinquentes, abrangem não só intramuros e extramuros. A polícia é extramuros, não é? Sim, e a escola também. E nós não podemos esquecer o papel relevantíssimo que a escola tem. Aliás, durante a pandemia, a escola muitas vezes é o único sítio onde os alunos têm uma refeição decente. Em todo o ambiente. Mas intramuros também há queixas o bullying, claro, as sim. agressões. Repare, mas isso... As polícias fazem um trabalho sistemático nessa área. Agora, não podemos esquecer a centralidade que a escola tem no pleno desenvolvimento dos miúdos. É porque aí o papel da escola segura, a polícia não entra na escola para ver se está tudo bem, se está tudo normal, se os miúdos estão com comportamentos, digamos assim, adequados. Não, a escola segura é essencialmente extramuros, não é? Portanto, a escola segura só entra na escola em caso de necessidade. Portanto, mais uma vez, as polícias, estamos aqui a falar no papel dos professores, e o papel das polícias, mais uma vez, não é substituírem-se aos pais. O papel das polícias, muitas das vezes, é quase que, como a gente costuma dizer, a última ratio para tentarmos ali, de uma forma mais ou menos, vou-lhe chamar autoritária, entre aspas, tentar trazer à razão os miúdos, não é? De alguns comportamentos que não devem ter. Sim, mas mais uma vez transferimos para o papel a imagem negativa da polícia, porque depois é a polícia a fazer de mal, quando deveria ser os pais a fazerem de mal, a dizerem o não, que têm comportamentos... Sim. Mas eu acho que o desafio da polícia é exatamente aquilo que o Sr. Coronel estava a dizer. Por exemplo, eu dou-lhe o caso da Polícia Municipal do Porto e o que é que estamos a fazer com a Escola Leonardo de Coimbra. Temos um projeto, um ano, que também precisamos de perceber quais são os contextos dos jovens, não é? Nós não podemos ter a veleidade, enquanto instituição policial, sabermos que somos os donos da verdade e não percebemos os contextos onde nos estamos a mover. E neste momento, por exemplo, estamos a ajudá-los a fazer uma música, não sei se será hip-hop ou outra coisa qualquer, que tem letras impressionantes, aliás, impressionantes do ponto de vista, nós fizemos uma intervenção parietal até dentro daquela técnica surrealista do cadáver esquisito, em que a história seguinte não sabia a história anterior, e então fizemos um mural de 8 metros, que revela muitas vezes a violência que estes miúdos têm no seu habitat natural, ou seja, nos seus contextos relacionais, nos seus contextos de comunidade. Agora, a polícia também tem que ter esta lateralidade de imaginação, de perceber que os contextos não são... Nós temos um contexto do direito, um contexto da norma, mas também temos que perceber que os meninos e as meninas, os jovens, também têm uma vida que não é desviante, mas é uma vida diferente daquela que nós tivemos há uns anos atrás. Só para terminar, só duas ou três questões muito, muito rápidas que tinha alguma curiosidade, Sr. Superintendente. Sim. Discutimos hoje muito a questão da habitação em Portugal. Onde é que a habitação se liga à questão da delinquência juvenil? Existe alguma ligação entre a criminalidade ou não? Ora bem, a influência do espaço nas condutas delitivas está amplamente estudada. E teríamos mais não sei quantos programas só a falar sobre isso. Mas se melhorarmos... Agora, se melhorarmos as condições de habitação, sim, claro, é óbvio. É evidente. É evidente, sim, claro. Sim. Claro, sim. Outra questão, do ponto de vista do ciclo económico e a prevalência desta criminalidade, que relação existe? Porque aqui o foco foi um pouco a pandemia e o que provocou. Mas se puxarmos para trás para as troicas... Está sempre ligado? Tem sempre ligações. Incluindo a delinquência juvenil? Sim, terá sempre ligações. Repare, a delinquência juvenil é uma resultante de muitos e variados aspectos. E aquele que mencionou e bem, a qualidade da habitação. Ter uma habitação condigna, ter um banho de água quente, ter um sítio, seja um sítio de recuo, em que eu não preciso da rua enquanto prolongamento da minha habitação. A rua também é um prolongamento da habitação para muitos destes miúdos. E não é mau que isso assim seja. Agora, todos esses fatores
tem uma implicação direta ou indireta na delinquência. Da mesma forma, crimes de natureza sexual e a prevalência que ela existe Sim. na sociedade em geral é, digamos, é proporcional na questão juvenil, ou seja, ou há diferentes matizes que há a considerar. Estamos a ver muitos casos de violação de menores sobre menores, não é? Sim. Em certa medida, nós também, aquilo que eu referenciava há pouco sobre a hipersexualização da mulher, em algumas músicas, por exemplo, que depois, claro, há muito debate se estamos a falar de hipersexualização ou objetificação, ou se estamos a falar de autodeterminação. Há muitas pessoas que falam sobre isso. Agora, preocupa-me sobretudo quando muitos destes ambientes são profundamente misóginos. Por fim, esta série, Adolescência e outros, fazem a diferença em alguma coisa deste ponto de vista, ou somos nós apenas a refletirmos aqui um pouquinho sobre isso? A ambos, gostava de ouvir a vossa opinião. Queres que eu comece? Começa tu. Não, eu acho que é triste é que tenha sido uma série, não é? Recente a colocar o tema na ordem do dia, quer dizer, eu acho é que eu às vezes sou um pouco atrevido. Pode ser. Sou um pouco atrevido, mas a minha condição neste momento profissional, né, reformado, deixa-me alguma liberdade, ou deixa-me mais liberdade para o fazer. Porque eu acima de tudo procurei ser sempre um realista, isto é, eu acho que acima de tudo a sociedade portuguesa, independentemente daquilo que são as dificuldades atuais económico-financeiras mundiais, a questão das guerras, etc, eu volto novamente àquilo que eu disse há pouco, nós podíamos ir fazendo alguma coisa. Eu não consigo admitir é que as coisas aconteçam e passado pouco tempo caiam no esquecimento. Também não aceita que seja a reboque de séries de televisão. E eu não admito que sejam a reboque de série de televisão. Agora, eu acho, sinceramente, é que nós temos capacidades internas, portanto, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da preparação, e estou aqui a falar quer do ponto de vista das associações comunitárias, quer do ponto de vista das forças de segurança, quer do ponto de vista, depois de algumas especialidades, da questão das psicologias, das sociologias, antropologias, no sentido de podermos ir fazendo alguma coisa. Eu não consigo admitir é que a gente não faça. Portanto, é evidente que estes processos de transformação são longos, alguns deles são complicados, alguns deles também não passam só por resoluções internas, porque têm reflexos de importação internacional, alguns deles, fenómenos, mas eu acho é que fazia sentido nós irmos fazendo alguma coisa. Sr. Superintendente, uma série pode fazer a diferença? Eu sinceramente acho que sim, porque não é... Acho que não é inocente que esta série tenha mexido com tanto. Desde lá acho que foi particularmente feliz a forma como foi filmada. Ou seja, que é quase uma filmagem em que nós estamos dentro da história. Às vezes é uma quase agónica, não é? Em que nós estamos quase a caminhar com os personagens. Sim. E isso, que eu sei que isso não foi inocente. Agora, é revisitarmos o que é que correu mal ali. Repare, se eu perguntasse a muitos dos pais o que é que eram incels antes de ver a série, provavelmente não saberiam. Agora sabem. Eu às vezes tenho umas dúvidas entre o admirável mundo novo e o odiável mundo novo. Porque de facto é um mundo muito rápido. Agora, que a série sim reposicionou outra vez o assunto e reposicionou que nós não podemos esperar aquela questão causa e efeito, a destruturação familiar, de violência juvenil, que é uma questão causa e efeito, não, porque existem famílias absolutamente estruturadas e normativas em que os assuntos acontecem. E acontecem às vezes à frente dos olhos. Aliás, nesse caso, a única questão, e aliás foi uma série que eu tive alguma dificuldade de ver, honestamente, porque como lido muitas vezes com a violência na juventude, foi uma série que foi particularmente difícil de ver. Sim. E sobretudo o terceiro episódio. Agora, eu da série toda, onde é que este pai falhou? Onde é que esta mãe falhou? Eu lembro do interrogatório da polícia que o pai não sabia que o filho tinha estado fora de casa às 9 e alguma coisa da noite, se a memória não me atraiçoa. Mas não deixava de ser uma família normal.
a consequência. Claro que em Inglaterra a imputabilidade criminal é muito mais baixa do que em Portugal, é certo. Mas não deixa de ser um relato pungente de uma realidade que muitas vezes está à frente de nós, mas que nós não a vemos. Muito obrigado, Superintendente António Leitão da Silva. Coronel Francisco Rodrigues, foi um gosto recebê-los para esta conversa. Como travar a delinquência juvenil, nomeadamente em Portugal. O tema desta conversa que está disponível em podcast, na sua versão integral. A qualquer momento pode revisitá-la nas plataformas digitais habituais. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Campos, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.